Hoje a ideia da live é para mostrar para vocês quanto custa fazer um pão em casa, fazer umas comparações com algumas opções industrializadas que tem no supermercado. Bom, então a ideia é calcular junto com vocês o valor de um pão de forma, uma receita básica feita em casa, tá? E aí eu achei algumas opções também que estão disponíveis no mercado industrializados pra gente comparar quanto custa um pão pronto no supermercado e um pão feito em casa. E para bater um papo, eu vou virar a câmera, que vai ficar mais fácil, para mostrar como que eu calculei as receitas, tá? Mas antes de começar, os preços que eu tô me baseando são de uma loja online, é uma loja que vende uma casa de produtos naturais, é uma loja aqui de São Paulo, chama Ingredientes Online, tá? Eu não tô ganhando um centavo para falar deles, mas eu achei interessante me basear nos preços deles, porque eles vendem ingredientes seguros para celíacos, e eles emitem laudo, eles têm as certificações. Então, por isso, o preço deles em relação, por exemplo, a produtos vendidos a granel em outras lojas, até das lojas da zona cerealista, ele é um pouquinho mais alto do que os preços de lojas normais, tá? Então, eu me baseei no preço deles, eu consumo os produtos deles, eu particularmente gosto, acho que tem uma qualidade excepcional. Então, é por isso que eu parti do preço deles, tá? Eu vou virar a câmera um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vamos lá. Deixa eu aproximar aqui, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Tá? Bom, então, eu peguei uma receita de um pão de forma básico, tá? Então, eu tô utilizando aqui as farinhas mais básicas, que são as farinhas mais baratas, né? As farinhas refinadas, farinhas brancas, né? Farinha de arroz, polvilho, fécula de batata, são as farinhas mais acessíveis. Acredito eu que essas farinhas são encontradas em qualquer lugar do país e elas têm um preço muito bom. Então, como é que eu calculei o valor dessa receita? Eu fiz a pesquisa lá no site do Ingredientes Online e eu fiz a pesquisa baseada no valor do quilo, tá? Então, eu vi lá, deixa eu abrir o site para vocês verem como que é a carinha dele. Não sei se vocês conhecem, mas este é o site do Ingredientes Online, tá? E aqui o interessante é que eles têm valores de várias quantidades, dependendo da farinha. Então, nesse caso aqui é farinha de grão de bico. Eles têm o valor de 500 gramas, de 1 quilo e 10 quilos, tá? Então, foi daqui que eu peguei, são todos produtos a granel, que eu utilizei para fazer o cálculo, tá? Eu não usei nenhum produto industrializado. Porque eu acho que a comparação fica melhor quando a gente tá pensando em qualquer pessoa que tá em outros lugares, pode ser do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, tá? Então, olha só que interessante. O cálculo desse pão. Então, tem muita gente que acha que fazer pão sem glúten é muito caro. Aqui a gente vai partir, como a gente tá partindo das farinhas mais baratas, a gente vai ver o valor. Mas eu vou fazer umas variações, utilizar algumas farinhas um pouco mais caras pra gente ver, tá? Então, esse é um pão. Essa receita, ela tá até lá, já tá postada no meu feed. Eu postei alguns meses atrás. E se vocês quiserem, depois eu reposto. Mas essa receita tá lá, já tá postada lá no Instagram. Então, ó, farinha de arroz. A gente usa 120 gramas de farinha de arroz. E olha o valor, R$ 1,35. 80 gramas de polvilho doce, 75 centavos. 40 gramas de fécula de batata, 38 centavos. Então, como vocês podem ver, a lista de ingredientes de uma receita de pão sem glúten, ela às vezes é um pouco extensa, né? Aqui eu tô usando só 3 farinhas. Geralmente tem os pães funcionais, que a gente usa farinhas diferentes, né? A gente usa farinhas proteicas, farinha de grão de bico, farinha de amêndoa, dá pra usar fibras, né? Psyllium, enfim. A lista de ingredientes de uma receita sem glúten, ela pode ser enorme. Mas a gente pode observar aqui que mesmo ela sendo grande, usa-se muito pouco de cada ingrediente. Esse é um pão que pesa 600 gramas, então é um pão de forma com um tamanho bastante considerável.
Então, olha, o sal, a goma xantana, que é um espessante e que é um ingrediente que as pessoas têm bastante dúvida, e é um ingrediente que custa mais caro. Ó, vamos dar uma olhada no preço do quilo da goma xantana. R$59, eu acho que é o ingrediente mais caro que tem aqui na minha lista. R$59 o quilo. Na receita, a gente usa 5 gramas, então ó, são 30 centavos, tá? Eu coloquei o preço do quilo, mas lembrando que quando a gente compra granel, depende de cada loja, é claro, mas acho que a quantidade mínima são 100 gramas, então não tem necessidade de comprar uma quantidade enorme para fazer a receita se você não quiser. Se você for fazer só um pão, tá? Então, olha, o açúcar demerara, que também é um açúcar um pouquinho diferente do refinado, um pouco mais caro. Aliás, não, bem mais caro. R$8,95 custa o quilo do demerara. E olha quanto a gente gasta, né? 21 centavos. Os ovos, que é um item que tá um pouco caro ultimamente, né? Então, aqui eu me baseei, são ovos brancos, numa bandeja de 20 ovos mais ou menos, tá? Eu utilizei aqui esse preço, geralmente um ovo de tamanho médio, ele pesa de 55 a 60 gramas, tá? Então aqui, pra ficar mais fácil a conta, eu arredondei e eu utilizei 2 ovos, tá? R$1,19. O azeite, que é um artigo que também tá super caro, ó, eu pesquisei, esse é um azeite aquele de 500 gramas, da marca Andorinha, que também é uma marca super fácil de encontrar no mercado. R$22,69, né? O vidrinho de 500 ml. Então, na receita, a gente usa 25 gramas, então R$1,13. Água, eu resolvi colocar aqui, eu também calculei baseada no valor de uma garrafa de 1,5 litro, tá? Essa aqui, acho que é da marca, a que tava mais barata, acho que é a da marca Nestlé. E a garrafa de 1,5 litro custa R$2,09. Aqui a gente vai utilizar 185 gramas, que é igual a 185 ml nesse caso. Então, são 26 centavos. Vinagre de maçã, a mesma coisa. O valor que eu pesquisei é de um frasco daquele de 750 ml da marca Castelo. Também, acho que foi do Carrefour que eu vi, que era o mais barato que tinha, tá? Que também é uma marca fácil de encontrar. E aí, o valor total da receita vai ficar em 5 centavos. Então, a gente pode olhar aqui, olha só o valor que a gente encontra da receita total feita em casa. R$6,58, tá? Eu sei que assusta um pouco quando a gente pensa no pão sem glúten, por conta da lista de ingredientes, mas eu acho que é uma impressão que existe no mercado e que as pessoas acho que nunca pararam para fazer as contas e entender. Porque R$6,58 é um valor bastante acessível, principalmente que a gente está falando de um pão de 600 gramas, que é um pão grande, né? Um pão de forma. Ele vai render, acredito eu, em torno de 10 a 12 fatias, até um pouquinho mais, dependendo da espessura da fatia, né? Então, não é um valor absurdo, né? Para ficar assim um pouco mais completo e a gente ter uma noção um pouco maior, eu tô juntando aqui alguns outros gastos que a gente não pode deixar de colocar quando a gente faz um cálculo de preço de pão, né? Mesmo estando em casa, mesmo não fazendo para comercializar e fazendo para o nosso consumo próprio, geralmente a gente tem outros gastos, não só os ingredientes. Então, a gente precisa de energia elétrica para acender a luz da cozinha, tem o forno, que sendo a gás ou elétrico também tem esse gasto, né? Aí cada forno vai ter o seu gasto para calcular. Água para lavar todos os utensílios, detergente, bucha. Então, a gente não pode deixar de calcular. Isso aqui tá longe de ser uma aula de precificação, tá, gente? É mais para vocês terem uma ideia e para desmistificar um pouco esse conceito de que o pão sem glúten é muito caro de fazer em casa, tá? Então, mais ou menos, esses gastos adicionais que a gente tem, a gente acrescenta acima do valor dos ingredientes
em torno de 20%, eu vou colocar 25% porque a energia tá muito cara, né? E o gás também. Então, é um gasto bastante compensatório aqui. Eu vou colocar, ó, mais 20%. Tô fazendo o cálculo na minha calculadora, tá, gente? Então, mais 20% em cima deste valor de R$ 6,58 que a gente achou, arredondando, deu R$ 7,89. Então, eu vou arredondar aqui, a gente vai ter R$ 7,90. R$ 7,90 é o valor que a gente gasta para fazer um pão de forma básico, sem glúten em casa, de 600 gramas, tá? Então, a gente pode concluir que não é tão caro assim fazer um pão, tá? Deixa eu virar a câmera para falar com vocês. O que acontece é que... Aí, deixa eu ver, voltei. Aí. O que acontece é que o pão sem glúten tem algumas técnicas, tem alguns macetes para fazer. Então, além da lista de ingredientes um pouco extensa, né, que assusta muita gente, é difícil acertar algumas coisas, né? A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade para fazer pão sem glúten. Eu tenho certeza que quem aqui já fez algum pão já deu errado, o pão solou, o pão despencou, o pão rachou. Mas o que acontece? O pão de forma não é um pão que tenha técnica tão complexa, tá? Os pães que eu faço aqui em casa são pães feitos com fermento biológico. Eu não faço muitos pães com fermentação natural porque é outra técnica e é outro tipo de pão. Eu gosto da praticidade do pão de forma, porque em cerca de 1h30, no máximo 2 horas, dependendo aí de cada forno, né, de onde você tiver, você consegue ter um pãozinho pronto, quentinho para comer. Então, e é um pão que não, apesar da lista de ingredientes, você não precisa de muitos utensílios. Então, se a gente entender a técnica de fermentação, a técnica de mistura, e todos os pequenos macetes que existem na panificação sem glúten, vocês vão ver que não é uma coisa difícil de fazer. E como a gente viu agora, também não é uma coisa muito cara, né? Então, depois que eu comecei a fazer os meus pães e eu entendi a dinâmica, eu entendi como funciona e eu vi o quanto rico pode ser esse universo sem glúten, porque tem inúmeros tipos de farinha sem glúten. A gente pode usar muita coisa, a gente pode saborizar os pães, pode dar textura para os pães. Não é aquela mesmice, pode usar muita coisa. É muito legal depois que você entra nesse universo, que você entende como funciona. Eu garanto para vocês que todas as dificuldades vão ficando muito pequenas perto do que a gente consegue de resultado. Eu fiz aqui uma pesquisa para a gente comparar quanto custa um pão sem glúten industrializado pronto no mercado, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui. Eu peguei algumas marcas, são marcas famosas, marcas que tem em qualquer supermercado, tá? Só pra gente ter uma noção. Então, ó, esse pão da Wickbold é um pão básico também, tá? Não é um pão integral, são farinhas bem básicas. Ele tem um peso de 300 gramas e o preço dele é R$19,79. Esse pão da Char é uma marca bem famosa que vende vários mix de farinhas prontos, né? São mix muito bons, por sinal. Esse já é um pão 20 gramas. Mas olha, um pão de 200 gramas, ele custa R$15,49. Aqui uma outra marca que é a Amit, tem vários tipos de pão no mercado também. Não sei se são todos os supermercados que vendem, mas é uma marca conhecida também. Esse é um pão de inhame, 450 gramas, já é um pãozinho um pouco maior, R$17,80. Tá? E esse pãozinho multigrãos da Jasmine, que também é um pão, é uma marca bem famosa, que tem vários produtos sem glúten, não só pães, 350 gramas, R$21,80. Então, pra gente entender a diferença do pão feito em casa e do pão comprado pronto. Ah, mas aí vocês podem estar se perguntando, bom, só que esse tá pronto, né? Não vou perder tempo, não vou errar ingrediente, né? Então, assim, é a pergunta que eu me faria, mas esse tá pronto, é só comprar e tá tudo certo.
alguns pontos que eu considero quando eu vou comprar um produto pronto. O que tem nesse produto? Se a gente pensar no industrializado, o que ele precisa para durar mais de um dia na prateleira do supermercado? Então, ele precisa de conservante, ele precisa de espessante para garantir a textura. Pão sem glúten é um pão que perde a umidade muito rápido, né? Porque a gente não tem a estrutura do glúten que retém a umidade, a gente usa de outros artifícios para isso, mas mesmo assim, em comparação a um pão com glúten, é um pão que perde a umidade mais rápido. Então, para esse pão compensar ser vendido e ficar na prateleira, ele precisa ter alguns compostos químicos, né? E aí, algum tipo de gordura também vão nos pães. Então, assim, a gente não sabe o que a gente tá comendo. Se a gente ler o rótulo, muitas vezes a gente não vai entender aqueles nomes enormes, né? Então, são coisas que também não são tão saudáveis. E, além de tudo, é mais caro. Os pães que a gente faz em casa, a gente sabe o que a gente tá colocando, se a gente comprar os ingredientes no local de procedência, com qualidade. Não tem conservantes, não tem nada químico, nada industrializado. Então, assim, são pontos que eu acho importante da gente colocar na balança quando a gente decidir se vai fazer um pão em casa ou não, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não sei fazer e toda vez que eu faço dá errado. Enfim, existem inúmeras objeções pra gente pensar aqui, né? Mas eu penso sempre o que fica melhor para nossa saúde. E como eu falei para vocês, o pão sem glúten não é um bicho de 7 cabeças. É totalmente possível de fazer em casa, sabe? As receitas não são difíceis, a técnica também não é difícil. Precisa de um pouco de paciência, sim, é verdade. Precisa conhecer um pouco quais os tipos de farinhas que tem por aí, o que cada farinha faz no pão, qual o papel dos outros ingredientes, que a receita é um conjunto, né? E o conjunto todo, ele funciona pensado no resultado final que a gente quer do pão. Então, eu acho super possível de fazer, tá? Eu faço bastante em casa, eu já quebrei minha cabeça também, eu já perdi tempo, então hoje o que eu tento passar para vocês aqui é justamente para encurtar o tempo de vocês e para que vocês possam fazer o pão muito mais rápido do que eu fiz. E eu garanto para vocês que é muito gratificante, porque eu posso fazer o pão do jeito que eu quiser, eu posso saborizar do jeito que eu quiser, enfim, sabe? Para que se a gente tiver um pouquinho de paciência e criatividade, o céu é o limite, a gente pode fazer o que a gente quiser dentro da cozinha, e isso é muito legal, tá? Só pra gente ver aqui como eu fiz o preço da básica, né? São farinhas brancas, refinadas, que são fáceis de achar, eu acredito, em qualquer lugar do país. Mas, só pra gente ver quanto custa, eu vou colocar algumas farinhas funcionais, farinhas proteicas, com preço um pouco diferente dessas farinhas mais baratas, só pra gente ainda assim comparar e a gente ainda ver quanto que fica. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Tá, bom, vamos lá. Vamos lá no site do Ingredientes Online. Então, por exemplo, farinha de grão de bico é uma farinha que eu costumo usar bastante. É uma farinha que dá um sabor incrível, tem uma estrutura ótima, tem umidade no pão. Eu gosto muito de intercalar ela com outras farinhas, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O quilo da farinha de grão de bico, ela custa R$16,70. Deixa eu pegar lá minha receitinha. Vamos pensar que eu vou substituir metade dessa farinha de arroz aqui, tá? Então, deixa eu colocar uma linha aqui em cima, ó. Então, ao invés de ter 120 gramas de farinha de arroz, eu vou usar 60 gramas de farinha de arroz e vou usar 60 gramas de farinha de grão de bico, tá? Pessoal, isso é só uma suposição, tá? Pode ser que funcione desse jeito a receita, pode ser que não, é tudo teste, tá? Mas é só pra gente ver. Então, 60 gramas de farinha de grão de bico.
a gente viu lá que custava R$16,70 o quilo da farinha, né? Então, eu tô fazendo na minha calculadora aqui. 60 gramas de farinha de grão de bico vai custar R$1. R$1, tá? Opa. Aí. E aqui, como a gente diminuiu a metade, então vai cair para 68 centavos. Tem que arrumar aqui. Faltam 100, né? Bom, a gente vai ter no final... Peraí, eu vou colocar a soma aqui. E agora vai. R$5,91 é o valor final do pão. E a gente trocou de farinha. Então, a gente tá usando uma farinha funcional. E se a gente tivesse usando uma farinha que é uma farinha cara? Vamos pegar uma farinha mais cara? A farinha de amêndoas, né? Eu acho que é a campeã de preço. Vamos pesquisar aqui, ó. E eu vou pegar ainda aquela extra fina, que é a que eu gosto mais, que ela não deixa tanto resíduo aqui, ó. Ela não deixa tanto resíduo no pão e ela harmoniza melhor com os ingredientes, ó. Ela é mais cara ainda. 1 quilo dessa farinha custa R$69,30. Se a gente voltar lá na nossa receita, vamos lá. Se eu substituir aqui a farinha de arroz pela farinha de amêndoas, vamos ver para quanto vai o valor do nosso pão. Então, lá é R$69, né? E a gente vai usar 60 gramas. R$4,14. Olha lá o valor do pão, R$9,37, tá? Se a gente juntar com os gastos adicionais, vamos pôr uns 25%, né, em cima disso aí. A gente tem R$11,70 no valor final do pão, feito com farinhas que não são farinhas brancas, que são farinhas funcionais, que são farinhas que tem um valor um pouco maior. Então, farinha de arroz... Opa, não mudei aqui, né? Mas farinha de amêndoa e farinha de grão de bico. Certo? Então, gente, mesmo assim, mesmo utilizando farinhas diferentes, farinhas mais caras, R$11,70 para um pão de forma de 600 gramas não é um valor absurdo, né? É um valor super aceitável. Então, vocês vão ver que qualquer variação que vocês fizerem, qualquer receita que vocês utilizarem, dá pra gente acrescentar fibras, né? O psyllium, que é uma fibra muito utilizada também. Dá pra fazer um pão maior, dá pra fazer mais de um pão. Enfim, o que vocês quiserem fazer, é possível fazer, né? Então... Isso, eu queria muito mostrar pra vocês isso, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu vejo muita gente falando, fazer pão é muito caro, pão sem glúten é muito caro. Ou então, quando eu for pensar numa receita, muita gente me pergunta, mas você vai usar farinhas baratas? Então, assim, farinhas baratas realmente são as farinhas brancas, né? Farinhas refinadas, farinha de arroz, até mesmo a farinha de arroz integral, ela também é mais barata, apesar de não ser 100% refinada. A fécula de batata, o polvilho doce, então isso tudo é mais barato. Agora, se a gente estiver pensando em farinhas funcionais,
que são farinhas que acrescentam algum nutriente, algum valor nutricional para a receita. Eu mostrei ali a farinha de amêndoa, a farinha de grão de bico, mas tem um monte de farinha, tem farinha de feijão branco, farinha de aveia, que é muito boa para fazer pão, mesmo a farinha sem glúten, que é uma farinha mais cara, né? A farinha de aveia, ela não tem glúten naturalmente, mas ela tem contaminação cruzada, então tem alguns lugares que vendem a farinha sem a contaminação cruzada com glúten, ela custa bem mais caro do que a farinha normal, né, que a gente compra. Então, tem muitas farinhas, tem farinhas de oleaginosas, além da farinha de amêndoas, a farinha de amendoim, farinha de avelã, farinha de castanha de caju, enfim. Tem diversas farinhas diferentes e os preços, né, muito diferentes do que da farinha branca. Mas mesmo assim, mesmo fazendo um pão funcional, com nutrientes, com fibras, que vai acrescentar saúde pra gente, mesmo assim o valor não é um valor tão expressivo, né? Ainda assim, vale a pena fazer o pão em casa do que comprar ele pronto. Mas, no caso de algum dia ou alguém preferir comprar no mercado pronto, o que eu observo quando eu vou comprar um produto? Eu sempre leio o rótulo, tá? Veja quais são os primeiros ingredientes, veja se não tá cheio de açúcar, se não tá cheio de conservante ou se não tá cheio de outros componentes químicos que a gente não sabe nem pronunciar alguns nomes, quanto mais o que significa, né? Para conservar esse pão, sempre pensem que tudo que tá na prateleira do supermercado, pronto, precisa de conservante para ficar na prateleira, tá? Então, sempre pensem nisso quando forem consumir esses produtos. E vejam, nunca deixem de ler os rótulos, principalmente a gente que tem restrição alimentar. Eu não sou celíaca, mas eu tenho sensibilidade ao glúten e eu tenho uma intolerância fortíssima à lactose há muitos anos. Eu não consumo absolutamente nada de leite de vaca, nada mesmo. Então, eu sou uma pessoa que aprendeu muito a ler os rótulos justamente por causa disso. Então, leiam, prestem atenção. Fiquem atentos àquilo que vocês estão consumindo, que eu acho que é bem importante. Faz diferença para a nossa saúde, né? Acho que teve uma das perguntas que é onde encontra as farinhas mais baratas. Então, como eu falei, as mais baratas, elas são as farinhas brancas, refinadas, né? E você encontra em qualquer casa de produtos naturais, você encontra até mesmo industrializado. Industrializado que a gente fala, ele é minimamente processado, mas é que é alguma marca que vende no supermercado, então ela já tá embalada e pronta, né? Não é diferente de comprar em casas de produtos naturais a granel, tá? Eu costumo comprar a granel, que eu acho que o custo-benefício é muito bom, e a gente encontra produtos sem contaminação cruzada, de qualidade boa, mesmo em casas a granel. É só a gente pesquisar direitinho que a gente encontra, tá?